Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, nas aulas passadas, a gente fez a nossa navinha, a nave inimiga e o tiro. Hoje a gente vai ver como criar colisão entre eles. Então, se a nave inimiga acertar a nossa nave, vai destruir as duas coisas. Se o nosso tiro acertar a nave inimiga, destrói a nave inimiga e o tiro também. Então, a gente vai ver como trabalha com os Box Colliders, como é que faz para a gente disparar o evento de colisão. Então, vamos lá para o vídeo. Então, agora que a gente tem a nossa navinha, a nave inimiga e o tiro, a gente precisa fazer a colisão entre eles. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aplicar a eles uma área que a gente chama de área de colisão, para que o motor do Unity, ou o motor de física do Unity, consiga detectar se existe um objeto se sobrepondo a outro objeto. Como é que eu faço isso? Existem vários colliders diferentes, vários colisores diferentes, mas normalmente a gente escolhe um colisor retangular para cada um dos objetos. Olha lá, vou vir aqui no PC, no meu personagem, e vou adicionar um colisor. Adiciono o componente e agora um collider. Reparem que tem muitos colliders aqui. A gente vai usar o Box Collider 2D, é importante que seja 2D. Quando a gente faz isso, ele automaticamente vai definir as bordas do meu colisor com base no tamanho da tua figura aqui, né? no tamanho Y e X dele. E ele é quadrado. Eu poderia escolher um outro colisor, como, por exemplo, o Edge Collider, e fazer aqui a borda certinho da colisão dele. Mas isso não é indicado, porque quanto mais vértices eu coloco num colisor, mais pesado fica para ele identificar se existe uma colisão ou não. Então a gente costuma colocar ou um retângulo ou um círculo, porque aí o algoritmo de detecção é muito mais simples. Muito bem, fiz isso aqui com a minha nave, agora eu vou fazer com a nave inimiga, porque eu quero fazer isso com todos os objetos que eu quero identificar a colisão, que no nosso caso são os três, né? Aqui, ó, vou clicar no meu prefab, vou adicionar um Box Collider nele, automaticamente ele já deve estar do tamanho certo, ó. Se eu clicar duas vezes nele, aparece esse retângulo aqui verde, justamente o Box Collider. Essa tela diferente aqui, com fundo azul, é a tela de edição de um prefab, se eu precisar modificar ele depois. Legal? Se eu quiser voltar aqui para a minha tela inicial, da hierarquia dos meus objetos, reparem que aqui tem uma flechinha aqui no canto. Ó. Pronto, eu voltei para a minha cena. Vou fazer a mesma coisa com o tiro. Ó. Vou adicionar um Box Collider 2D nele. E automaticamente deve ter que, olha lá, criou aqui esse retângulo. Muito bem, agora os três têm uma área que vai permitir com que o algoritmo do Unity verifique se existe sobreposição entre eles. Agora, um pequeno detalhe aqui. Existem dois tipos de identificação de sobreposição. Um deles é a colisão entre os objetos e o outro deles é uma verificação de simplesmente se há sobreposição. Qual é a diferença entre os dois? Imagine, vamos usar aqui uma ferramenta super poderosa aqui. Imagine que você tem aí um chão. Você tem uma parede ou uma porta aqui e você tem o seu objeto. Vamos supor que é um personagem. Se você quiser que esse objeto não passe por ele, então você vai colocar aqui, né, um collider nele, vai colocar um collider nele e boas. Só com isso, supondo que pelo menos um dos dois tem o corpo dinâmico, então um vai bater no outro e não vai existir a possibilidade de um passar pelo outro. Agora, que é o normal numa parede, numa porta. Agora vamos supor que essa porta eu quero que ela seja automática. E eu quero que ela abra assim que o meu personagem chegar perto dessa porta. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um outro colisor que não vai ficar aqui exatamente na porta. Meu outro colisor vai ficar aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um collider aqui nele. E eu quero que seja disparado um evento de sobreposição, quer dizer, eu quero que o Unity diga para mim, olha, o meu bonequinho aqui está passando por esse colisor.
não para barrar o meu personagem, mas para que seja disparado um evento para que a porta se abra. Então reparem que são duas formas de detecção de colisão diferente. Uma delas eu quero que haja detecção e que um não passe pelo outro. E esse segundo caso, eu quero que haja essa identificação de sobreposição, mas eu não quero que esse collider aqui barre o meu personagem de andar. Eu quero que ele passe pelo meu colisor. Esse tipo de detecção de sobreposição a gente chama de disparo, disparo de evento, ou em inglês trigger. Legal? Então, para que esse trigger aconteça, para que esse disparo, né, o engatilhar, desengatilhar, disparar o evento aconteça, nesse collider aqui eu vou falar, olha, esse colisor é do tipo trigger. Então, se eu tiver um colisor e falar que ele é do tipo trigger, o meu personagem vai passar por ele, mas vai disparar um evento de trigger. E ele não vai ficar travado aqui. Muito útil isso aqui quando você quer abrir uma porta automática ou quando você quer criar uma armadilha em jogo de RPG, né, que tem muita armadilha no chão que você passa pela armadilha e dispara alguma coisa. Puxa, é o caso da gente colocar o meu collider como trigger. Eu não quero que a armadilha trave ele, eu quero que ele passe pela armadilha. Legal? Então essas são as duas diferenças aqui, tratar como trigger ou não tratar como trigger. Muito bem, mas e no nosso cenário e que a gente tem um jogo aqui? Bom, no nosso cenário, a gente definiu que a gente não quer que o nosso inimigo realmente interaja em termos de física com a nossa nave, que ele bata e saia rodopiando. Por isso que a gente colocou os corpos deles como sendo cinemáticos. Aqui eu vou ter o meu disparo. Então, quando eu tiver o meu disparo, eu não quero que esse cara aqui e esse aqui se bloqueiem um ao outro. Eu quero que um passe pelo outro. Então, o evento que eu vou querer identificar aqui entre eles não é de colisão no sentido de colidir e não permitir que eles se passem um pelo outro. E sim, eu quero que seja disparado um evento de trigger, porque ele vai passar um pelo outro, mas não vai fazer o outro rodopiar. Eu quero que eles se destruam, na verdade. Legal? Então, pelo menos um desses aqui tem que ser um trigger. Com isso em mente, vamos lá. Agora, todos os três têm o seu corpo rígido e têm o seu box collider. Vamos executar e ver o que acontece. Olha lá. Nada aconteceu. Puxa vida, que coisa. Pois é. Vamos só fazer um teste. Ó. Agora que eles têm os colisores, o que aconteceria se o meu personagem tivesse aqui o corpo dinâmico? Vamos ver. Olha lá, ó. Ele bateu na outra nave e saiu rodopiando. Ó. Tá vendo? Por que eu não quero deixar o meu corpo dinâmico? Porque assim que ele bater em um outro corpo, ele vai sair rodopiando. Eu não quero isso. Legal? Por isso que eu vou deixar eles, os dois, como cinemáticos. Olha lá, deixando eles cinemáticos, a física entre eles não vai acontecer quando eles forem interagir. Ó. Legal? Muito bem. Agora, por que eu falei desses dois tipos de detecção de colisão, o trigger e o collider? Porque agora, assim como existe o método update e o método start, que eles são disparados automaticamente em determinadas situações, o Unity ele tem alguns métodos que são disparados automaticamente também quando uma colisão ou uma intersecção entre os objetos é identificado. Bom, esse método ele vai disparar em qualquer que sejam os objetos. Se eu colocar esse método especial na minha navezinha e ela colidir com a nave inimiga, vai disparar no meu script. Se eu colocar esse mesmo método na minha nave inimiga, então na hora dos dois baterem um com o outro, vai disparar na nave inimiga. E se eu colocar nos dois, se os dois se encontrarem, vai disparar esse método nos dois scripts. Legal? Então, por enquanto, pensa assim, como a interação que é importante é entre a minha nave e a nave inimiga, que aí destrói os dois e eu perco a minha vida, ou o tiro e a nave inimiga, o,
O GameObject em comum entre os dois é a nave inimiga. É por isso que eu vou escolher o script da nave inimiga para disparar esse evento desse método especial aí. Legal? Então vamos lá. Vou vir aqui no script da minha nave inimiga e vou criar esse método especial. Como é que é o nome dele? Olha lá, já que é especial, ele tem um nome específico, né? Void on collision. E aí vocês vão reparar que tem o enter 2D, exit 2D e stay 2D. Os outros são para jogo 3D, né? Qual que é a diferença entre eles? O onCollision Enter é mais ou menos como o botãozinho, né, de key down, key up e key. Aqui é muito parecido. O onCollision Enter 2D só vai disparar esse método quando um objeto entrar em contato com o outro, uma vez só. Mas se no próximo update eles continuarem em contato, esse método não vai disparar mais. É como se fosse o key down. O onCollision Stay 2D, ele vai ficar disparando esse método a cada update enquanto eles estiverem um sobreposto ao outro. E o onCollision Exit 2D, ele só vai disparar quando um objeto deixar de estar intersectado em relação ao outro, ou deixar de estar sobreposto ao outro. Seria mais ou menos como o key up, né, de forma análoga. No nosso caso aqui, a gente vai usar o onCollision Enter 2D. Reparem que ele já tem um parâmetro aqui. Esse parâmetro, assim que esse método é disparado, o Unity joga nessa variável um monte de informação que pode ser útil para a gente sobre a colisão. Legal? Esse onCollision Enter 2D, ele vai ser disparado numa situação em que você quer identificar a colisão entre dois objetos e não quer que um passe por cima do outro. Como, por exemplo, um personagem em uma porta. Legal? Mas no nosso caso, eu não quero isso, eu não quero que seja assim. Eu quero que eles sejam identificados. Eu não quero que um colida com o outro de fato e interaja. Então não é esse tipo de método que eu vou utilizar. O que eu vou utilizar é um outro método. É o onTriggerEnter2D. Void onTriggerEnter2D. E aqui a ideia do enter, exit e stay é o mesmo. Legal? Aqui novamente tem um parâmetro. Esse parâmetro ele vai receber um monte de informação sobre o objeto que colidiu comigo. Comigo quem? No caso aqui, como o script pertence ao NPC, então ele vai receber as informações ou sobre a sua nave, né, a nave do jogador, caso seja ela que colidiu com o inimigo, ou do tiro, se foi o tiro que colidiu com o inimigo. Joia? Então aqui só para testar, ó, eu vou colocar um debug.log, isso aqui é novidade para vocês também, né? Isso aqui ele coloca no console alguma mensagem que eu queira. Então, acertou. E vai ser disparado esse método quando um objeto se sobrepor ao outro. Só que lembre-se, para que seja considerado como um disparo de evento, então eu tenho que definir aqui que ou o PC, ou o inimigo, ou o tiro tem que ser um trigger, que nem eu expliquei aqui, ó, ok? Eu tenho que dizer que, nesse meu exemplo, ou o personagem ou esse cara é um trigger. No caso aqui desse exemplo, é claro que eu vou querer escolher esse collider aqui como sendo o meu trigger. Por quê? Porque eu quero que o meu personagem passe por ele, mas não quero que o meu personagem passe pela porta. Se o meu personagem fosse um trigger, ele passaria reto por qualquer coisa. No caso aqui do nosso jogo, aqui meio que tanto faz, né? Porque eu não quero que eles interajam. Não é que nem aqui que a porta vai interagir, vai bloquear o meu personagem. Aqui qualquer um pode ser trigger. Então eu vou escolher quem? Literalmente pode ser qualquer um. Mas como, novamente, o meu inimigo é o game object em comum entre as possíveis interações aqui, em outras palavras, ou eu quero identificar uma colisão entre o meu inimigo e o tiro, ou entre o inimigo e a nave. Então, como ele é o cara em comum, eu vou considerar ele como sendo o trigger. Pelo menos um precisa ser o trigger.
Então, como o meu inimigo é o cara em comum, eu vou escolher o meu inimigo como sendo o trigger. Olha lá, o inimigo aqui é um trigger. No código, eu coloquei aqui um debug para assim que esse evento for disparado, assim que esse método for disparado, esse acertou vai aparecer lá no console. E vamos executar. Ó. Reparem aqui que se o meu objeto encostar, se o meu personagem encostar no personagem inimigo, ele aparece um acertou aqui no cantinho, ó, ou aqui no console, ó. Viu? E se eu atirar também, ó, ele vai aparecer que acertou. Muito bem. Então agora eu consegui fazer disparar um evento quando os objetos se sobrepõem um ao outro. Agora eu quero destruir tanto a nave inimiga quanto o objeto que encostar na nave inimiga. Então, por enquanto, é só eu colocar aqui no meu onTriggerEnter para ele se destruir e destruir aquele que está colidindo com ele. No nosso caso, a informação sobre quem está colidindo com a minha nave inimiga vai estar aqui no collision. Que é mais fácil que colocar call aqui, né? Fica menorzinho. Então eu faço o que? Ó, destroy call.gameObject. O GameObject do meu Collider 2D. E depois eu me destruo. Destroy this.gameObject. É interessante você sempre destruir o que você precisa, depois se destruir. Porque quando você se destruir, você vai destruir inclusive o seu script. Ok? Então é perigoso você se destruir e o resto do script não ser executado. Pode acontecer de dar certo de executar o resto do método, porque pode ser que ele ainda não tenha sido destruído na memória, mas pode acontecer de dar errado. Então olha que bacana. Ó. Vamos executar. E se o meu tiro acertar ele, destrói. Ou se eu encostar nele, os dois são destruídos. Muito bem. Muito facinho, né? O que pode confundir um pouquinho é esse on trigger enter e o on collision enter. On trigger enter eu uso quando eu não quero que exista de fato uma colisão entre os dois, no sentido de um barrar o outro, como uma porta e um personagem. Agora, quando não existe isso, eu posso usar o trigger, que também vai disparar um evento, só que não vai um objeto não vai bloquear o outro. Valeu, pessoal. No próximo vídeo, a gente vai ver como melhorar o ajuste fino da nossa navinha para ela não ficar metade dela para fora, né? E como faz para o tiro aparecer da ponta da minha nave. Até o próximo vídeo.